Gente, eu sei que em um outro vídeo eu falei sobre o quão a teoria é importante, não sei o que, eu advoguei um bocado sobre a teoria e tal. Na verdade eu falei sobre o equilíbrio, né? Mas eu puxei um pouco mais o pé da teoria naquela época. Então hoje eu vim aqui também advogar um pouco sobre a prática, tá? Então o quão importante é você praticar para você evoluir, né? Para você evoluir na sua carreira de desenvolvedor, na sua caminhada. Esse vídeo ele é motivado a partir de uma coisa que eu vejo com uma certa frequência, tanto nos nossos fóruns, como na nossa sessão de perguntas e respostas, né? Que são várias pessoas falando assim, cara, eu consigo ver tudo que tu tá fazendo aí na tela, eu entendo bem a teoria, mas quando vai pra hora de praticar, bicho, eu não consigo, eu não sei como praticar, eu não sei como colocar aquela minha ideia, eu não sei como utilizar os fundamentos, então os artifícios da linguagem para resolver um determinado problema. E isso é um problema clássico, pelo menos comigo acontecia muito na época que eu tava começando na programação, né, dando meus primeiros passos, que era o clássico caso de eu estar querendo aprender, por exemplo, a andar de bicicleta somente olhando, né, lendo um livro, uma teoria, né, um fascículo de como andar de bicicleta, sem nunca ter pego uma bicicleta para poder andar nela, mesmo que seja com rodinha. Então, gente, entenda que programar é mais ou menos que nem isso aí, tá? Não dá para você aprender a programar sem nunca ter sentado na bicicleta e começar a andar. Não tô dizendo pra você começar a programar em cima da bicicleta, não. Tô dizendo assim, que não é somente você assistir uma aula, não é somente você ler um livro, algo assim do gênero, e esperar que magicamente os códigos saiam da sua cabeça e comecem a fluir naturalmente na sua IDE, editor de texto, etc. Então, para programar, você vai ter que praticar e não tem como você escapar disso, tá? É que nem tocar um instrumento, tá? Quanto mais você toca um instrumento, quanto mais você começa a praticar, mais confortável você vai se sentir na hora de tocar um instrumento, mais confortável você vai estar para poder tentar coisas novas, mais confortável você vai estar para poder expressar, né, tentar exercitar a sua criatividade na hora de resolver um determinado problema. Então, por onde começar, né? Por onde começar a praticar, né? Eu falei em um outro vídeo já sobre isso também. A minha dica geral, assim, de como começar a praticar seria: olhe para problemas reais, tente resolver problemas reais. Pense em necessidades que já existem no dia a dia, ou então no seu dia a dia. Olhe para o seu celular e você vai olhar assim, cara, eu acho que esse aplicativo aqui, ele é muito bom, mas tem uma besteirinha, uma coisinha que não funciona legal nele, eu queria tentar alterar isso, queria tentar fazer da minha forma. Então, pega aquele aplicativo, tenta replicar ele, por exemplo, eu acho que é uma boa ideia. Já vi muita gente publicando também, eu acho que nos LinkedIn da vida e tudo mais, eu achei super legal, que é o pessoal colocando, consegui replicar aqui a interface do Nubank, a interface do Uber. A galera realmente é bem criativa nesse aspecto, então recomendo você também tentar exercitar a sua criatividade, a sua fluência, digamos assim, com aquela linguagem de programação, então com aquela framework. Ou então um exemplo que eu vi esses dias e eu acho que duvidar daqui a pouco eu devo estar fazendo pra mim, que é tipo assim, será que eu fechei minha porta? Né? Você pode usar um Arduino, alguma coisa assim do gênero, pra poder ver se você trancou a porta ou não e mandar uma notificação pro seu celular quando você estiver lá no Uber. Caramba, será que eu fechei a porta? Só tô olhando no celular. Fechei a porta. Então, tipo, não fechei a porta, para o carro, moço, preciso descer e correr lá pra fechar a porta. Então, gente, essas são fontes muito legais pra você começar a programar, né? Pra você começar a praticar, né? Aquilo que você tá aprendendo, né? Você colocar em prática. E uma dica muito legal, que eu gosto muito de front-end, eu sou apaixonado por front-end. E os sites que eu mais utilizo, por exemplo, para poder praticar front-end, HTML, CSS, etc., né? Eu gosto muito de utilizar o Dribbble, tá? Eu gosto muito desse site, eu geralmente vou lá, coloco, tipo, web design, então, mobile, enfim. Eu tento replicar os protótipos que eu vejo lá na tela e eu acho isso um processo muito legal. E tem também o Behance, tá? No Behance você encontra também muita coisa legal para você poder, enfim, criar um vocabulário de front-end, né? Criar um vocabulário de design e etc. Eu acho muito legais esses locais para você poder pegar inspirações e com o tempo você vai estar começando a criar por conta própria. Cara, eu podia usar aquele estilo que eu vi lá um dia. Eu posso combinar esses dois estilos aqui. Isso aqui eu já não acho legal, isso aqui eu já acho mais legal. E a mesma coisa vai estar acontecendo em todas essas outras áreas. É como eu falei, quanto mais você pratica, mais confortável você fica com aquele conceito, com aquela área que você está querendo aprender, mais criativo você se torna e você começa a resolver problemas, os mesmos problemas ou problemas diferentes de formas diferentes. E outra coisa, gente, não existe prática, eu acho pelo menos isso, tá? Não existe prática sem pesquisa, tá? Eu queria te dizer que pesquisar faz parte da vida de todo mundo na área da programação. Seja a pessoa que está começando agora, seja o cara que está, tipo, já é o expertzão na linguagem, tá? Pesquisa faz parte. E você não precisa ter vergonha de pesquisar. Eu, particularmente, não lembro de tudo que eu aprendo. Eu já estou na Coder quase 4 anos. Tipo assim, eu já aprendi muita coisa diferente. Tipo, em todos esses 4 anos, já aprendi várias linguagens de programação diferentes. Mas, às vezes, eu acabo tendo que revisitar uma linguagem, ou então um conceito, para poder, enfim, solidificar aquilo. Um exemplo legal que aconteceu comigo esses dias foi, eu estava precisando ajudar um amigo meu com os exercícios de Python, e já fazia muito tempo que eu não mexia com Python. Mas, então, o que é que eu fiz? Eu fui lá no Google e pesquisei como fazer tal coisa no Python. Eu acho que foi
como escrever, olha a besteira, tipo, como escrever um while em Python, como escrever um if em Python. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com o tempo, eu acho que se chama perspectiva, é você começar a entender que a maior parte das coisas que você aprende em uma linguagem de programação, tipo, você consegue pegar eles e passar para uma outra linguagem de programação. Tipo, um if no Java é muito parecido com um if no Python, ou então um if no C Sharp, um if no C. Só muda um detalhezinho, acho que 90% é a mesma coisa. Então, pesquisar, praticar, você começa a ter mais espaço, você começa a ter mais criatividade, você começa a ter mais capacidade para poder enxergar o mesmo problema de ângulos diferentes e você começa a enxergar o mesmo problema e as similaridades dos mesmos problemas para você resolver com linguagens diferentes e, enfim, aplicar o mesmo conhecimento em diversas áreas diferentes. E uma coisa, gente, é aprender a pesquisar, é saber como pesquisar, tá? Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas vou só passar aqui por cima bem rapidinho, tá? Entendo. A minha dica geral para você pesquisar é, geralmente, pesquise em inglês, porque inglês é uma linguagem mais abrangente. Utilize palavras-chave curtinhas, tá? Para você não ficar, enfim, escrever uma pergunta perfeita, assim, uma perguntona enorme, assim, como fazer isso em Java quando acontece isso e aquilo outro? A pergunta fica enorme, gente. Então, às vezes, a ferramenta de pesquisa, ela não vai saber interpretar isso direitinho, isso acaba diminuindo a quantidade de resultados que você vai estar recebendo na hora da pesquisa. Infelizmente, nem sempre você vai estar encontrando a sua resposta, mas eu te garanto que quando você começar a pesquisar, se você não achar ali toda a sua resposta, você vai pelo menos encontrar pistas para poder te mandar para um outro lugar, ou então pistas para você aprender como resolver aquele problema de uma forma diferente, e etc. E é como eu falei, como as linguagens de programação são bem parecidas, se você não estiver encontrando um resultado para a sua linguagem de programação, tenta pesquisar em outra, ver se existe aquele mesmo artifício em outra linguagem de programação, tenta implementar. Enfim, gente, é como eu disse, praticando, você vai conseguir exercitar a sua criatividade, você vai conseguir exercitar a sua mente na hora de resolver como olhar para um problema, né? Eu acho que hoje em dia eu olho para um problema de uma forma completamente diferente de como eu olhava há anos atrás. Por quê? Porque eu pratiquei por muito tempo. Então, gente, essas eram as dicas que eu tinha aqui para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado disso, tá? Se vocês concordam, discordam, por favor, vamos botar aí nos comentários pra gente poder discutir, pra gente poder debater e enriquecer a discussão, tá? Espero vocês lá e até o próximo vídeo.